Meus amados irmãos, eu quero saudá-los com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, estamos aqui na sua casa. Queremos te convidar a ficar conosco durante essa programação. Com certeza, Deus tem uma palavra para o teu coração.
aleluia. A nossa certeza, a nossa esperança, aleluia. Corra, subiremos. Correrão sem se cansar, sem fatigar, de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigar, de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. A nossa vitória, aleluia, em nome de Jesus, aleluia. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor a todos os irmãos. Que alegria mais uma vez nos encontrarmos através deste meio de comunicação, haja vista as dificuldades que estamos passando, mas estamos juntos para cultuar, para celebrar a adoração ao Senhor. Esperamos que Deus, nas suas misericórdias, venha nos visitar de maneira muito marcante, que você seja muito abençoado junto com a sua família e que haja da parte de Deus a alegria em nos receber neste culto que denominamos culto com as famílias. E rogamos ao Pai antecipadamente que o Espírito Santo de Deus venha nos trazer a edificação através dos louvores que teremos nesta noite e também através da preciosa palavra de Deus que nesta noite será ministrada pelo nosso pastor Renato. O Senhor já preparou o seu coração e Ele já preparou essa mensagem para entregar aos nossos corações, para que sejamos abençoados. Vamos então, a partir deste momento, cultuar ao Senhor, em nome de Jesus. Amados, eu vos saúdo com a doce paz do Senhor. Graças a Deus por mais uma ocasião onde podemos estar juntos para cultuarmos ao Senhor. Separados geograficamente, é verdade, mas juntos no mesmo espírito. Esta é uma reunião de famílias, uma reunião cujo contexto homilético está voltado às famílias. E eu gostaria de fazer a leitura de uma porção escriturística da Palavra de Deus e pedir, por especial gentileza, que os amados abram as vossas Bíblias na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, para lermos versículos 12, 13 e 14. A palavra do Senhor diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Amém. Que Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã que neste momento leu e ouviu a palavra do Senhor junto comigo. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te somos gratos, meu Deus, porque acabamos de ler e de ouvir a Tua palavra. A Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é pão, a Tua palavra que é sustento, a Tua palavra, Senhor, que mata a fome e a sede. Senhor, eu quero pedir a Ti neste momento, em favor de cada uma das famílias que me ouve através deste vídeo, lá em sua casa, em sua residência. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, por aqueles que estão acamados, hospitalizados, que foram acometidos por este vírus que assola a humanidade, esta epidemia. Senhor, que o Senhor possa restaurar a saúde dos teus servos por completo. Irmão Cristiano Cortês, que está enfermo, visita o teu servo, Senhor. Guarda cada uma das famílias, meu Deus, que me ouve neste momento. Te somos gratos, Senhor, por aqueles que já se recuperaram, aqueles que já estão nas suas casas, recuperados 100% de sua saúde.
Senhor, nós te louvamos por esse momento. Recebe o nosso culto de gratidão a ti. Este é o pedido do meu coração e o desejo da minha alma. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Um grande coral. Vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Quero saudar a todos os irmãos da Lapa com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os amigos ouvintes que estiverem nos acompanhando agora neste culto online, em que a Assembleia de Deus do Ministério do Belém, do setor da Lapa, está disponibilizando para cada um de nós participarmos nesta noite. Esta é uma noite especial da qual estaremos participando desse culto com as famílias, um culto online, em que nós vamos tratar a respeito da importância da família cristã em tempos de crise. Antes de iniciarmos, curve a sua cabeça. Se você ainda não pegou a sua Bíblia, se você ainda não está num lugar calmo, vá a este lugar enquanto nós estamos orando para que possamos iniciar o nosso estudo da Palavra de Deus nesta noite. Bendito Deus, graças te damos, Senhor, uma vez mais, por todos os teus benefícios que são inúmeros às nossas vidas.
sabedores, Senhor, das dificuldades, Senhor, de cada um de nós que temos enfrentado, Senhor, nestes momentos tão difíceis para as nossas vidas, tão desafiadores. Esta distância, Senhor, que estamos de cada um dos nossos amados irmãos e irmãs, esta saudade imensa no nosso coração. Muitas das vezes, Senhor, este grande aperto pela vida daqueles irmãos que estão sofrendo com esta pandemia, seja na questão sanitária, da saúde das suas próprias vidas, seja na questão econômica, nesta crise que se aponta, nessa segunda grande onda em que muitas pessoas estão perdendo seus empregos, reduzindo seus proventos e que estão tendo a dificuldade no seu dia a dia. Deus eterno, abre, Senhor, o nosso coração, nosso entendimento nesta noite, para que possamos, ó Deus, aprender um pouco mais da Tua Palavra e estarmos, Senhor, certos, confiantes no grande propósito de Deus para as nossas vidas. Deus amado, abençoa, Senhor, a cada uma das famílias. Abre o coração e o entendimento para que possamos todos ser abençoados no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o estudo da nossa palavra do Senhor nesta noite, ele está baseado no livro do profeta Abacuque, no capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 5. Vamos ler. Esta é uma mensagem que veio do profeta Abacuque numa visão que ele recebeu de Deus. Ó Senhor, quanto tempo? Ainda vou te pedir ajuda antes que o Senhor me ouça? O profeta estava preocupado, porque ele estava orando constantemente. Eu grito ao Senhor, mas é em vão. Não recebo resposta. O profeta estava achando que o Senhor não estava ouvindo, e ele estava lamentando por conta de suas orações ainda não terem sido respondidas. E o profeta continua dizendo: socorro, violência é o meu grito, mas ninguém aparece para socorrer. E aí ele entra num desespero muito grande, que diz: por que o Senhor me fez ver a injustiça e contemplar toda essa maldade? Então, na visão do profeta, em que ele viu toda aquela assolação, ele estava preocupado, porque ele continua dizendo: para qualquer lugar que eu olhe, existe violência e destruição. Há luta e briga por todo lado. A lei não é cumprida, nem nos tribunais se faz justiça, pois os perversos são muito mais numerosos que os justos, e com isso a justiça é torcida. Neste momento, o profeta Abacuque estava vivendo esta situação em que Samaria estava sendo assolada pelos assírios e que o profeta estava recebendo uma visão do Senhor sobre um povo que estava vindo assolar a Judá, que criava suas próprias leis e que infringia de forma maléfica todos os direitos, tomando terras, fazendo o caos acontecer com muita violência e com muita destruição. E o profeta estava angustiado, desesperado, mas Deus, ele nos ouve na nossa angústia, ele nos ouve na nossa aflição. E aqui o profeta também foi ouvido. E aqui vemos a resposta do Senhor, que diz assim: o Senhor respondeu: prestem atenção e ficarão de boca aberta. Vocês ficarão espantados com o que eu vou fazer muito em breve, ainda enquanto estiverem vivos. Eu farei uma coisa que vocês terão de ver para crer. E aqui nós sabemos que esta profecia do Senhor, ela se cumpriu ali naqueles tempos, né? E nós vemos que toda aquela situação de cativeiro babilônico, isso depois de longo tempo, de 70 anos, nós veremos o povo de Israel sofrendo durante esses 70 anos. Mas a mensagem do Senhor, ela trazia um alento,
de que ele estava realmente preocupado e que ficariam todos de boca aberta e espantados com o que Deus iria fazer muito em breve, enquanto ainda estavam vivos. E seria uma coisa tão grandiosa que eles iam necessitar ver para crer. Mas nós, pela misericórdia do Senhor, nós fomos alcançados pela maravilhosa graça do Deus vivo, que nos traz o Senhor Jesus Cristo, o Salvador de nossas vidas, para que nós possamos compreender que Deus nos ama e que Ele nos deu o Seu Filho, e que através do Seu Filho Jesus Cristo nós podemos alcançar as vitórias, podemos passar pelas dificuldades, sim, mas o Senhor sempre estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vejamos, amados irmãos, que a situação que Abacuque vivia e que as famílias de Israel viviam era uma situação terrível. E nós, nesse panorama atual que vivemos, também é uma situação terrível. Nós estamos vivendo uma pandemia. Nós estamos no meio de um grande turbilhão de crises sanitárias por conta do vírus, crises que se batem à porta, como a crise econômica, que por conta da crise sanitária, diversos governos fizeram confinamentos, e tenho certeza que você está com a sua família confinado e sentindo as dificuldades de um confinamento. Alguns, pela graça do Senhor, têm conseguido passar estes momentos difíceis, porque Deus os tem abençoado e dando-lhes coragem para vencer as dificuldades que muitas das vezes são psíquicas, muitas das vezes são espirituais, mas também existem algumas famílias que estão vivendo dificuldades realmente físicas. Dificuldades seja pela enfermidade, dificuldades seja pela questão financeira, dificuldades e desalento pelos seus filhos, pelas suas filhas, por seus pais, o temor pelos seus pais. E para não cooperar muito com a situação grave de crise em que vivemos, nós estamos sendo bombardeados a todo momento com um noticiário terrível. É muito difícil nós abrirmos qualquer telejornal, jornal, revista e não sermos impactados pelas manchetes desses jornais, pelas manchetes televisivas ou das mídias sociais, em que são terríveis. Nós vemos situações de terror muito grande em muitas cidades, em que a restrição é muito grande, e nós vemos já através das mídias sociais muito mais, muitas famílias sentindo a necessidade, porque a crise financeira bateu à sua porta e muitos pais de família estão tendo dificuldades. Muitas famílias estão tendo dificuldades. A dificuldade de convivência entre cônjuges tem espantado nessa situação. Nós temos visto e ouvido muitos desentendimentos familiares, seja entre cônjuges, seja entre pais e filhos, por conta deste confinamento absoluto que estamos tendo. Mas Deus, Ele nos chama à responsabilidade para cada um de nós. No livro de Romanos, no capítulo 14, o verso de número 12, o apóstolo Paulo ele deixa assim registrado uma palavra do Senhor, que diz assim: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós, cristãos, daremos conta de nós mesmos. Cada um de nós, seres humanos, daremos conta diante de Deus. Para nós cristãos,
nos chama a uma responsabilidade muito grande, porque nós que vivemos em família, nós temos a nossa primeira igreja, que é a nossa família, e que devemos cuidar dessa igreja muito bem. Nós temos dentro do nosso lar crianças, muitas das vezes, adolescentes, jovens, adultos. Nós temos senhores, senhoras, que são os avós, que são os tios. Nós devemos cuidar das nossas famílias, porque em Timóteo, o apóstolo Paulo vai dizer que quem não cuida da sua família negou a fé. E se nega a fé, é um perigo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a única maneira de nós alcançarmos a salvação em Cristo Jesus é pelo sangue de Cristo vertido no Calvário. Mas nós temos que ter fé para confiar que Jesus Cristo é o Salvador das nossas vidas. E nós devemos cuidar uns dos outros. E cuidando da nossa família, nós vamos garantir que estaremos todos juntos e reunidos lá no céu. Bom, neste contexto que nós temos passado a cada um dos irmãos neste momento, e da responsabilidade que recai a cada um de nós para com a nossa família, qual a importância da família em relação a Deus, em relação ao próximo, em relação a mim mesmo, como entender esta relação da família e como Deus assim o vê. Nós veremos nesses próximos slides. Bom, primeiro nós temos que compreender, e nós já estamos falando a respeito disso, que é a questão da responsabilidade e do propósito. Bem, Deus considera as famílias nos seus planos. Embora a responsabilidade seja individual de cada alma, de cada ser humano, mas Deus, ele na sua infinita sabedoria, nos seus planos, ele nos traz planos que consideram sempre a família. Então Deus jamais renega a família, porque a família é um projeto, é um plano que está no coração de Deus. Nós vemos que em Gênesis capítulo 12, o verso de número 3, Deus dizendo a Abraão: "E abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra." Ora, primeiro Deus abençoa Abraão e diz que através de Abraão, em ti, serão benditas todas as famílias da terra. Bem, a responsabilidade, ela é individual. Deus chama Abraão. Abraão tinha um plano. Abraão tinha um propósito. Mas o propósito de Deus, ele acaba abrangendo as famílias. Porque ao chamar Abraão, Deus também abençoa-o e abençoa as suas famílias. Bem, o padrão bíblico, ou o padrão de Deus para o propósito, ele é familiar. Nós vemos em alguns trechos da palavra do Senhor, como por exemplo Noé em Gênesis 6 e no verso de número 18, em que diz: "Mas com você, com Noé, estabelecerei minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos." Ora, Deus estabeleceu uma aliança com Noé. Individualmente, Noé chamou atenção por conta da sua integridade, mas o livramento que Deus trouxe não foi apenas para Noé, mas Deus também livrou toda a sua família. Este é um dos pequenos exemplos que denotam a importância que Deus dá para com as famílias. Nós vemos também no livro do Êxodo, quando aquelas mulheres, que foram meio que impostas a entregarem aos seus primogênitos,
Mas aquelas que se recusaram a entregar os seus primogênitos foram abençoadas nos seus lares. Nós vemos outras famílias que foram abençoadas pela palavra de Deus, como por exemplo a vida da família de Obed-Edom, que ao receber a arca, recebeu também a bênção do Senhor para a sua família e para o seu lar. Bem, ainda que a salvação seja individual, Deus trata com as famílias. Vejamos aqui em Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, no capítulo 11 e o versículo de número 14, e que fica registrado: Ele dirá como você e toda a sua família podem ser salvos. Então, entender o propósito divino de Deus nos ajudará a discernir o valor que Ele atribui à família. Se nós tivermos consciência de que o propósito de Deus, Ele abrange as nossas famílias, todas as nossas ações, elas vão ter como responsabilidade o envolvimento, o crescimento, a educação, a saúde, a manutenção, a provisão material, a provisão psicológica, a provisão espiritual que nossas famílias necessitam. Sempre que Deus abençoa alguém, também abençoa a sua família. Este é um padrão do propósito, né? Vejamos outro exemplo, o exemplo de José, filho de Jacó, em que, após ser vendido pelos seus irmãos aos ismaelitas, José acaba chegando ao Egito e, depois de certo tempo, ele vai para a casa de Potifar, para governar Potifar, para governar a casa e o campo de Potifar. Nós vemos que em Gênesis, no capítulo de número 39, o verso de número 5, a palavra de Deus diz assim: o Senhor abençoou a casa do egípcio, que o egípcio é Potifar, por amor a José. E a bênção estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa quanto no campo. Então, quando o homem de Deus, a mulher de Deus, ela está trabalhando, ela abençoa outras pessoas, mas também abençoa com um grande propósito de Deus as famílias e o lar daqueles que são abençoados. Deus estabeleceu uma escala de valores para a família. Nós devemos tomar o cuidado para não inverter essa ordem, porque esta ordem ela é regida por dois grandes mandamentos, dos quais os fariseus, inquirindo Jesus trouxe a mensagem que já existia como preceito dentro dos preceitos judaicos, mas Jesus reforça dois mandamentos e que nos dão uma ordem da valoração que Deus dá. E nós não podemos inverter essa ordem. Nós vemos algumas famílias em que muitas das vezes os filhos controlam os pais, muitas das vezes o cônjuge ele é endeusado de tal maneira que muitas das vezes chega a ocupar aquela posição de adoração a Deus. Mas quais são a ordem, né, dessa escala dos valores da família? Como eu disse aos amados irmãos, devemos seguir os dois grandes mandamentos que Jesus reforçou e nos trouxe esse ensinamento. Em Marcos capítulo 12, no versículo de número 30, nós vemos que Jesus assim nos deixa escrito, né? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as tuas forças. Ora, só consigo agir com minhas forças e entendimento por conta do corpo que tenho.
preciso de ser de toda a minha alma e de todo o meu coração. Então, o ser humano, que é um ser tricotômico, composto de corpo, de alma e de espírito, deve amar a Deus na sua integralidade. Este é o primeiro lugar das nossas vidas. Amar ao Senhor teu Deus com todo o teu ser. E depois? Bom, às vezes a gente diz aqui que a família está em segundo lugar. Por quê? Por que a família? Bem, Jesus, no próximo versículo do capítulo 12, no verso de número 31, Jesus diz, olha, o segundo grande mandamento vos dou é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Quem então não está mais próximo de nós do que a nossa própria família? Quem é o nosso próximo que está próximo de nós? Nossos pais, nossos filhos, a esposa, os avós, os tios, os primos, os cunhados, o sogro, a sogra. A nossa família, que está muito mais próxima de nós, ela deve estar em segundo lugar. Algumas pessoas mudam essa valoração e colocam o trabalho em segundo lugar, ou colocam a igreja em segundo lugar, e ela vai pervertendo o propósito do Senhor. Ora, o trabalho é importante? Sim, diria que ele está em terceiro lugar. A igreja é importante? Muito. A palavra de Deus nos diz que alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas talvez eu não colocaria ela em terceiro lugar, porque nós precisamos do nosso trabalho para darmos sustento à nossa família e para também cooperarmos com o trabalho do Senhor, com a igreja do Senhor, através de dízimos e através de ofertas à casa do tesouro. Se nós não pervertermos a ordem natural com que Deus valora essa estrutura hierárquica, Deus em primeiro lugar, o próximo que está mais próximo a mim, minha família, nós vamos ser ricamente abençoados. Bem, Deus garante o propósito para aqueles que o amam. Nós vemos que em Romanos, no capítulo 8, verso 28, bastante conhecido, diz que todas as coisas cooperam, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus, ele é um Deus de propósito e ele garante o propósito para aqueles que o amam. Bem, em relação ao propósito da família, qual é o único mandamento do Decálogo que Deus garante uma promessa? Sim, é quando o Senhor nos pede para que honremos o pai e a mãe, para que se vá bem os dias, para que se prolongue os nossos dias sobre a terra. Então os pais são honrados no Senhor. Os filhos são herança do Senhor, já diz o salmista. Ora, é um grande privilégio termos filhos. Sabemos que, às vezes, algumas dificuldades ocorrem na vida de alguns casais, em que eles sentem a dificuldade de alcançar esta grande herança do Senhor. Mas você que está me ouvindo e que está passando por esta dificuldade no seu lar agora, em nome de Jesus Cristo, a tua história vai mudar e que nós possamos ver o testemunho do Senhor para que nós vejamos os herdeiros de Deus na sua vida. Esta é a mensagem do homem de Deus. Bom, nós também temos que os nossos cônjuges são bênção do Senhor. Quando Deus nos abençoa e nos dá a graça de uma mulher virtuosa, de um homem sábio, em que eles se completam, Deus nos dá a honra de ambos nos tornarmos uma só carne. Isto é um grande privilégio. Bem,
nós estamos caminhando para o final e que no meio desses tempos tão difíceis, que nós venhamos a entender que os momentos difíceis que estamos passando são apenas momentos. Vai passar. Sabemos que é duro, difícil, o problema do confinamento, o problema do equilíbrio emocional, o problema psicológico, o problema espiritual, o problema da despensa vazia, o problema que nos assola, que nos cerca. Esse problema vai passar. Tenhamos fé naquele que prometeu. Jesus, ele sempre nos trouxe uma esperança. E a palavra de Deus, ela vai dizer que nunca vi um justo mendigar o pão nem a sua descendência. Que esta profecia seja na vida de cada um que está me ouvindo neste momento. E que nós possamos entender que vai passar. Temos que ter paciência, temos que ter perseverança, temos que buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o Senhor porque Ele está perto, devemos orar sem cessar, devemos louvar ao Deus com cânticos espirituais, devemos estudar a Sua palavra, devemos manter o nosso coração sadio, porque muitas são as aflições do justo, mas Deus nos livre de todas. Bom, qual que é este propósito que devemos confiar? Em Eclesiastes, no capítulo de número 7, o verso de número 8 e a parte A desse versículo, me chama muita atenção dois aspectos. Primeiro, leiamos. Ele diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Bem, se o princípio está ruim, ou se no meio do caminho aconteceram coisas ruins, tenha certeza que não é o fim. Porque para aquele que acredita na promessa do Senhor, aquele que acredita no propósito do Senhor, melhor é o fim do que o princípio. Por quê, pastor Renato? Porque no fim tudo dá certo. Esta é a mensagem da palavra do Senhor. No fim, tudo dá certo. Vai passar. Israel esteve durante 40 anos vagueando no deserto, muito por conta de seu pecado. Mas um dia isso passou. Eles alcançaram Canaã. Nós estamos vivendo uma situação muito difícil em nossos lares, mas vai passar. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Mas um ponto que me chama a atenção é que aqui o livro do pregador, ele é muito enfático em dizer: nos dá maior tranquilidade quando terminamos alguma coisa. Bem, o que nós iniciamos, cada um de nós, em nossas famílias? Bom, iniciamos a nossa relação conjugal, iniciamos a nossa vida familiar e devemos levar com todo cuidado de nossos filhos, de nossa esposa, do sustento do nosso lar, da busca e sede de conhecimento de Deus, trazendo Deus para dentro do seu lar, para que ele possa viver as bênçãos do Senhor. Porque é importantíssimo, amado irmão, que você continue sabedores das dificuldades que existem, mas confie no Senhor. Deposite a sua confiança no Senhor. A palavra de Deus vai dizer no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Lá no último verso deste Salmo de número 40, ele vai dizer: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Confia no propósito. O propósito de Deus leva em consideração a sua família, aos teus filhos que estão perto, aos teus filhos que estão longe, aos teus pais que estão longe, a toda a tua família. Confia no Senhor.
Bem, há um ditado que diz: não há mal que dure para sempre. Embora este ditado nós não tenhamos uma referência bíblica textual, nós podemos inferi-lo por uma passagem bíblica linda, uma passagem bíblica importantíssima, através do livro de Apocalipse, o livro das Revelações, no capítulo de número 21, o verso de número 4, que diz assim: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor. Jesus enxugará as nossas lágrimas. Não haverá mais dor, amados irmãos, nem a dor da perda, da separação. Não haverá mais lamento das dificuldades, das aflições, das doenças. Não haverá mais dor e não haverá mais morte, amados irmãos. Tenhamos confiança neste propósito de Deus. Deus quer te abençoar e te salvar. Aceite a Jesus agora neste momento. Faça como está escrito no livro de Atos dos Apóstolos. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Este é o grande plano divino de Deus. Deus está procurando os fiéis da terra. E ao te encontrar, Ele vai te abençoar e abençoar a sua família. Por isso, amados irmãos, nós temos certeza que a família tem uma importância muito grande nestes momentos de crise. Porque a palavra vai dizer que um ao outro ajudou e ambos prosperaram. Ela também vai dizer que o cordão de 3 dobras é mais forte do que o de uma. Ela vai dizer que nós devemos viver unidos. Nós devemos passar pelas aflições, pelas dificuldades, mas sabedores de que o Senhor tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Sabemos do caos, sabemos do terror, sabemos do pânico, sabemos das aflições, mas nós devemos depositar a nossa esperança naquele que tudo pode, Jesus Cristo, Salvador das nossas vidas, o libertador das nossas aflições, das nossas opressões, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o general dos generais, aquele que tudo pode. Por isso, amado irmão, tenha coragem. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas Deus nos deu realmente sabedoria, força para lutarmos com equidade. Lute, amado irmão, amada irmã. Não olhe de lado. Não ache que Deus não está vendo, como o profeta naquela oração, mediante aquela visão que ele teve, tão violenta, tão destruidora. Pode ser que você tenha orado muitas madrugadas depois dessa pandemia. São mais de 2 meses em que estamos vivendo confinados. Quem sabe o Senhor está neste momento ouvindo o teu coração para acolher as tuas lágrimas. Meu amado irmão, muitas são as aflições do justo, mas Deus nos livra de todas. Nós devemos confiar, Igreja do Senhor, e fazer a nossa parte em nossas famílias, porque as nossas famílias, elas são projeto do Senhor, elas estão para que nós venhamos cuidar de nossos filhos, de nossas filhas, de nossos pais, de nossos cônjuges, de nossos parentes, porque aquele que ignora o cuidado da sua família é pior do que o infiel e negou a fé. Que nós venhamos exercitar a nossa fé, olhando para as nossas famílias, neste momento de muita dificuldade,
que tenhamos a caridade no nosso coração, que tenhamos a generosidade do nosso coração para compartilhar um pouco daquilo que temos. Muitas das vezes é escasso, mas Deus fará brotar azeite da botija e farinha na panela. Que o grande amor de Deus, o Pai, possa alcançar a vida de cada um de vocês. E assim eu me despeço neste momento, agradecendo no nome de Jesus. Amém. Que bom que pudemos estar juntos por esse tempo. Creio que a palavra de Deus tocou a sua vida de uma forma esplendorosa. Quero agradecer o meu amado irmão, minha amada irmã, pelo tempo e oportunidade que concederam a nós. E te convidar para que no próximo culto esteja conosco, permitindo o Senhor. Que Deus te abençoe. Levante a tua mão comigo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, hoje e sempre. Juntos dizemos amém.